Olá, eu sou Milena Mistura, do curso de Design Gráfico, e essa é a matéria Introdução à Indústria Criativa. Hoje eu vou apresentar o TP2, a minha defesa do porquê essa ideia da campanha publicitária daria certo para minha marca. Muito bem, a marca que eu escolhi trabalhar foi a Absolut Vodka. Ela já tem uma história bem longa no mercado, começa em 1879, quando o empresário Lars Olsson Smith, popularmente conhecido como The King of Vodka, o rei da vodka, controlava 1/3 da produção de bebida na Suécia. Ele introduziu no mercado um novo tipo de vodka, chamado Absolutely Pure Vodka, que era a vodka pura. Crescendo no mercado sueco, o produto foi exportado pela primeira vez somente em 1979 para os Estados Unidos, desafiando a norma do que uma garrafa de vodka deve ser, ao criar um inovador e hoje icônico design da embalagem. É praticamente impossível pensar no sucesso da Absolut hoje e não lembrar da sua icônica garrafa. A garrafa foi baseada num frasco de remédio sueco, visto por Gunnar Brunn em um pequeno antiquário na cidade de Estocolmo, que justamente com Hans Brindefors criou um verdadeiro ícone do design. Sempre apostando em estilos diferentes para suas garrafas, a marca começou a associar o produto à preservação ambiental, estilo de vida saudável, sustentabilidade e temas ecológicos em geral. Pensando nisso, surgiu a ideia de colaboração com artistas em 1985, começando com Andy Warhol. A primeira campanha, Absolut War, foi o pontapé inicial para uma espécie de corrida de revezamento com o bastão da Absolut, passando pelas mãos de aproximadamente 550 artistas desde então, chamado por eles de Arte nas Gôndolas. A Absolut, ela sempre foi muito focada em causas sociais, em questões ambientais. Ela acredita na construção de um mundo mais aberto, usando a criatividade para promover mudanças positivas, fazendo uma declaração de responsabilidade e compromisso que todos os dias buscam melhorar, pois ela acredita que todas as marcas devem agir de maneira sustentável e transparente para criar um mundo mais aberto. Em 2020, eles lançaram a campanha Crie um Amanhã Melhor, hoje à noite. A marca lançou no mercado a Absolut Recycle. Essa edição fisicamente lembra várias garrafas quebradas, trazendo a ideia de que reutilizaram aquele material, voltado o foco das pessoas para a preservação do meio ambiente e os esforços que a empresa faz para ter sustentabilidade. Lembrando que todas as garrafas da Absolut são feitas com 41% de vidro reciclado, com foco em aumentar essa porcentagem a cada ano. Além da reciclagem do vidro, eles têm orgulho em dizer que a destilação de CO2 deles é neutra. Nessa campanha, a Absolut também fez uma parceria junto com estrelas da reciclagem como Lauren Singer e Lucy Siegel para melhorar a nós mesmos e ao planeta. Que vai de reciclar garrafas até o transporte limpo, separação de lixo, ter uma alimentação saudável. Neste guia, há diversas possibilidades para um estilo de vida totalmente circular, viável e sustentável. Eles chamaram esse projeto de #Recycling Hero. A marca está em mais de 120 países e seus maiores mercados são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Espanha, Brasil e Alemanha, estando o Brasil entre os 10 maiores consumidores de vodka no mundo atualmente. O problema foi como a empresa fez essa divulgação no Brasil. As campanhas feitas para divulgações em outros países foram muito bem elaboradas. Já na América Latina não teve uma divulgação tão grande sobre a garrafa em si, que ela representa e do porquê dessa ação da Absolut. Vou falar um pouco mais sobre as campanhas de divulgação em outros países, como Londres e Austrália. Para comemorar o lançamento dessa garrafa, em Londres, a Absolut lançou um desfile chamado Absolut Trash, que foi na semana de desfile de Londres, na London Fashion Week. Eles organizaram esse desfile com mais de 10 designers trabalhando o tema da sustentabilidade. Escolheram os designers específicos para trabalhar com esse tema e fizeram a divulgação toda em cima do uso dos resíduos sobre as roupas ou a reutilização do material. Então, a campanha foi muito forte em Londres, justamente por ter uma visibilidade grande na London Fashion Week. Já na Austrália, eles fizeram uma campanha chamada Bottle Made of Bottles, que significa garrafa feita de garrafas, que é basicamente a campanha da Absolut Recycle. Lá eles divulgaram, através da beleza e o poder dos resíduos, uma campanha onde vários artistas criaram peças feitas de peça.
Por exemplo, um drink feito de drinks ou uma mesa feita de mesas. Por exemplo, arte feita de arte. O vídeo mostra o artista criando uma peça de um quadro já pronto, feito por outro artista, e ele recria totalmente a arte daquele quadro, fazendo uma arte própria. A Absolute também deixou a campanha padrão deles no site. Tanto no site em português quanto nos outros países, eles sempre deixaram esse guia do Recycling Hero, só que infelizmente ele se encontra em inglês, então apesar de ser a campanha padrão da Absolute, ela não está traduzida em outras línguas. Se a gente for procurar o guia no próprio site em português, esse guia está em inglês. Fica um pouquinho mais difícil de você entender a campanha, do que eles trouxeram, da ideia que eles trouxeram para o Brasil. Na minha pesquisa, outros vídeos que eu vi também no próprio site da Absolute ou no canal deles no YouTube, todos os vídeos falando sobre a Absolute Recycle, eles estão em inglês, você não consegue achar a legenda para outras línguas, no caso do português do Brasil. E os vídeos são curtos, referentes à própria estratégia, deles, que são várias garrafas quebradas se juntando, formando uma. Isso a pessoa entende que o design foi baseado naquilo, mas ela não sabe que aquelas outras garrafas significam que são garrafas já utilizadas, uma ação de reciclagem, uma ação de sustentabilidade que a marca está fazendo. Existe um vídeo onde eles contam a história por trás desse design, que eles explicam o porquê, como eles montaram esse design, o porquê desse foi escolhido, toda a estrutura por trás do próprio vídeo de campanha, garrafa feita de garrafas. E isso a CEO também da Absolute aparece explicando, o pessoal do marketing, o pessoal do branding. Então, tudo isso em inglês. É um vídeo muito bacana sobre a explicação da garrafa, do porquê dessa ideia. Só que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem tanta informação sobre. No site, em português, ele fala a campanha padrão, e a gente fica sabendo um pouquinho só se você acessar o site também. E no caso das redes sociais, basicamente é a foto da garrafa falando um pouco sobre, e você não consegue saber mais a fundo o que aquilo significa. Então, por que eu escolhi essa campanha, englobando redes sociais, a mídia exterior, que é o ponto de ônibus, e a parceria com a máquina retornável? Porque eu acho que essa campanha, ela vai trazer uma visibilidade maior para a ação e vai engajar as pessoas a também ter uma ação. Por exemplo, o vídeo na rede social, ele vai explicar para a pessoa o que a Absolute fez. O ponto de ônibus vai chamar a atenção para a máquina. E a parceria vai te ajudar a fazer todo o processo sem ter perdas. Por exemplo, a Absolute, a fábrica dela é na Suécia. Ficaria difícil ela recolher todas essas garrafas para levar para a Suécia para fazer a reciclagem. Então, aqui você já fazendo essa parceria, você tem essa certeza de que vai ser reciclado, de que vai ser reutilizado e vai dar às pessoas a chance de conhecer a reciclagem, de também fazer a reciclagem. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Primeiramente, as redes sociais. Eu fiz um vídeo de divulgação de 1 minuto. Esse vídeo serviria para todas as redes da Absolute. Por exemplo, o Instagram, o Twitter, o Facebook e o YouTube. Através de pesquisas, eu descobri que a rede social mais utilizada no Brasil em 2019 foi o YouTube. E hoje tem mais de 132 milhões de pessoas utilizando só no Brasil. O vídeo mostra que a Absolute trabalha com 41% de vidro reciclado em todas as suas garrafas, convida a pessoa para participar da campanha, que foi a campanha que eu criei chamada #RetorneSempre. Essa campanha foi criada, esse hashtag foi criado pensando na máquina, que é o retornável, para você retornar a garrafa, e o retorne sempre de você sempre voltar àquele local. Volte sempre, retorne sempre, recicle sempre. Ele foi baseado em toda essa história da Absolute, em reciclar a garrafa, e ele mostra um pouco do design da garrafa em si, e chama a pessoa para poder participar fazendo a reciclagem. Além do YouTube ser a primeira rede social mais utilizada no Brasil, as redes sociais hoje em dia, elas são muito utilizadas pelos próprios brasileiros. O público-alvo da Absolute, ele é voltado para pessoas que frequentam bares, restaurantes, festas, boates.
E hoje em dia, a maioria das pessoas que utilizam as redes sociais postam fotos nas festas, fotos bebendo, com a bebida na mão. Então, a rede social é um amplo mercado para a marca. Com o vídeo, a pessoa fica sabendo um pouco mais sobre a ação da marca e ela também é engajada a participar da campanha. Algumas das vantagens das redes sociais é a divulgação de conteúdo alinhado à cultura e valores da empresa. Uma presença ativa nas redes sociais ajuda também a reforçar a marca e se fazer presente num mercado cada vez mais competitivo e de rápidas mudanças. A visibilidade para a companhia com o uso das redes sociais melhora o posicionamento orgânico na internet e atrai um tráfego para o site da empresa. Também é possível ganhar repercussão na mídia espontaneamente. O efeito viral faz com que as promoções e ofertas se difundam rapidamente, alcançando um público maior do que por meios mais tradicionais, como a televisão, por exemplo. Por isso, a criação da hashtag Retorne Sempre. Existe uma capacidade de monitorar e analisar as conversas e menções sobre a empresa. Além disso, pode ser mais fácil receber alertas de possíveis problemas com produtos ou serviços, ter mais feedbacks. O ponto de ônibus. Por que eu escolhi essa mídia? A Absolute, ela já tem uma história com campanhas em ponto de ônibus lá fora. Tanto que isso serviu de inspiração para eu poder fazer a minha base. Aqui nesse slide, ele mostra o ponto de ônibus com todos os componentes que eu quis para montar a ideia final. Muito bem, o primeiro elemento que eu apresento é o teto. Lá fora, eles trabalham muito com essa parte de colocar flores, de colocar teto solar, alguma coisa a mais no teto. Eu quis colocar o adesivo com fundos de garrafa, com a cor azul, que é a cor da marca. Pelo fato de no Brasil ter muito sol, de poder atrapalhar alguma coisa. Então, esse elemento é um elemento bem simples, que você poderia verificar olhando para cima, né, no caso, se for um teto de vidro, para poder aparecer melhor esse adesivo. E também chamar mais atenção para os outros elementos que seriam a máquina, no caso, né? O segundo elemento que eu gostaria de mostrar é um detalhe que alguns pontos de ônibus eles têm iluminação. Então, a iluminação para você poder utilizar o ponto de ônibus à noite, para não ficar escuro, essa iluminação eu traria ela na forma de garrafa. No caso, os dois postes expostos no ponto de ônibus teriam, por dentro, na parte da iluminação, ele teria um formato diferente, um formato baseado em metal, né, e acrílico para as pessoas poderem ver a garrafa lá dentro. Tanto que eu coloquei uma amostra de como seria mais ou menos a ideia de você utilizar a garrafa como luminária. O terceiro componente que eu trouxe seria o adesivo de trás e da parte interior do ponto de ônibus. Tanto atrás, que tem o adesivo maior, quanto dentro do ponto de ônibus seria o mesmo adesivo, que está falando um pouco sobre o produto Absolute Recycle, junto com a hashtag da campanha, Retorne Sempre. O quarto componente seriam as cadeiras, né, no caso os bancos, que ficariam ali no ponto de ônibus. Esses bancos, eu queria trazer uma ideia de material trincado, de vidro trincado, então eu coloquei cadeiras de acrílico, juntamente com um exemplo de como mais ou menos seria esse estilo de trincado. Essas cadeiras, óbvio, elas ficariam todas presas, né, no ponto de ônibus para que não haja movimento na cadeira ou então que possa retirar a cadeira dali. Próximo ponto seriam os cartazes. Esses cartazes eles ficariam nas laterais, né, do ponto, expondo tanto a marca quanto o produto em si, a garrafa, para as pessoas conhecerem como seria a garrafa. Você pode observar que nos cartazes eles têm vários vidros quebrados, como se a garrafa tivesse quebrado e se juntado, justamente para lembrar essa ideia de várias garrafas numa só, de reciclagem, de reaproveitamento do vidro. O próximo componente é a máquina retornável, que a gente faria parceria com a Triciclo. Essa marca, ela já é conhecida no mercado justamente por ter soluções sustentáveis. Então essa máquina, ela ficaria na lateral, ali do lado de um dos cartazes, né? E essa máquina ela estaria toda adesivada com a campanha da Absolute, com essa hashtag Retorne Sempre. Também teria um QR Code, que é esse QR Code em forma de garrafa, falando mais sobre a campanha. E aí a pessoa, quando acessa esse QR Code, ele vai direto para o vídeo
que a gente colocou como campanha, que está também no site. Para a pessoa conhecer um pouco mais sobre o projeto, para entender, ele vai direto para a página do site. Aqui também, no próximo slide, eu mostro alguns componentes que me fizeram ter inspiração para fazer o ponto de ônibus da Absolute, que são alguns pontos feitos lá no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, que sempre quando tem algum lançamento novo deles, eles tentam renovar, fazer uma divulgação bem feita. Hoje no Brasil, mais de 60% da população ela utiliza o transporte público. O fator mais importante nesse processo de seleção de pontos de mídia é que você atinge não só o seu público-alvo, como o público em geral. Aproveitar o tempo de espera usado pelo seu cliente para se locomover ao longo do dia pode ser uma das melhores maneiras de impactá-lo com anúncios em abrigos de ônibus. Por exemplo, alguma das vantagens de você anunciar no ponto é a exposição da mídia durante 24 horas ao longo do dia, 7 dias por semana. Ela possui uma ótima relação custo-benefício, consegue atingir um público de maneira bem direta, tanto o público que está passando pelo ponto de ônibus quanto o público que espera ali, e as mensagens são de interpretação e alto poder de fixação. Agora eu vou falar um pouco sobre a parceria que eu queria fazer. No caso, a Triciclo é uma empresa de soluções sustentáveis, privada com a missão de criar e operar soluções para o desenvolvimento sustentável, sendo pioneira na criação de um programa de fidelidade atrelado à coleta de embalagens pós-consumo. O programa de fidelidade Recompensas Retorna Machine. Então, essa empresa parceira, ela não trabalha só com vidro, mas ela trabalha também com outros materiais, como alumínio, garrafa PET, embalagens de aço e caixinhas daquela longa vida. Essa inspiração eu tive porque aqui na Prefeitura de Cuiabá eles começaram a trabalhar com essa máquina, e essa máquina também foi usada por outras empresas famosas, tipo a Corona, Mercedes-Benz, sempre num projeto a favor do meio ambiente. Muito bem, eu vou falar um pouco mais sobre a máquina Retorna Machine. Ela tem vários benefícios. A máquina em si, ela tem câmera fotográfica, uma tela de 42 polegadas, conexão 3G, Wi-Fi, Bluetooth, leitura de cartão, recados via SMS, QR Code, leitor de código de barras, impressora, entrada USB, áudio e além de um backlight de LED customizável. Funciona assim: cada material equivale a uma pontuação, ou seja, a embalagem de alumínio vale 15 pontos, a de aço 10, a de PET 10 e a de vidro 5. Cada vez que o usuário fizer um descarte de sua embalagem, receberá os pontos direto na sua conta Triciclo. Na ordem de 100 pontos, você troca por 15 centavos. E é possível identificar o depositante e conceder-lhe benefícios sociais e econômicos. Bônus na fatura de energia elétrica, em São Paulo, tá, gente? Recarga de vale transporte, bilhete único, um desconto na livraria Saraiva, crédito de telefone, créditos na conta PagBank e doações para instituições filantrópicas. O diferencial dessa máquina é que ela permite a interação com o público. Por exemplo, uma pessoa que faz o descarte, ela vai conhecer melhor a ação que a empresa faz e vai conhecer a história por trás da garrafa, através do QR Code e das redes sociais. Algumas vantagens de colocar essa máquina é a diminuição do volume de lixo nos aterros. O reaproveitamento do vidro, ele é 100% do vidro é reaproveitado. A marca não vai ter o trabalho de procurar como reciclar esse material, porque a empresa parceira, que é a Triciclo, ela já vai efetuar essa reciclagem. Para cada tonelada de vidro reciclado, você gasta menos de 70% do que gastaria para fabricar um vidro novo. Para cada tonelada de vidro reciclado, você economiza mais de 1 tonelada de matéria-prima. Você tem a intersecção entre dispositivos móveis, internet e redes sociais através da máquina com QR Code, e ela tem um grande potencial para atrair atenção e engajar o público-alvo, que fica perto de bares e restaurantes. Toda a mídia física, o ponto de ônibus e a máquina retornável foi pensado para a cidade de São Paulo, pois lá há uma população muito maior. Temos um exemplo de Itaim Bibi, em São Paulo, tem muitos bares e restaurantes, sendo que as redes sociais serviriam para o resto do país. Sendo postado também nas redes sociais, com o passar do tempo, as ações que as pessoas fariam nessas máquinas com a hashtag Retorne Sempre. E por último, eu deixo um pouco das minhas referências, das pesquisas que eu fiz, das divulgações em outros países e um pouco mais sobre o Recycling Hero, que é o guia, que também está na referência. Muito obrigada!